Olá, boa noite. Aqui é sexta-feira, dia 14 de julho, ah, dia da independência da França, e tá tarde já, 11 horas da noite. E estamos. É uma sexta-feira relativamente devagar. Eu sou o Ricardo, especialista em geopolítica, e vou rapidamente comentar sobre alguns artigos que saíram na mídia internacional hoje, entre ontem à noite e hoje de manhã. Mas é basicamente apenas consolidando as notícias que saíram durante a semana, da qual a mais importante foi justamente a cúpula da OTAN. Hoje teve uma matéria no Political Europe, que é uma fundação, é a filial europeia de um grupo americano chamado Political, que confirma que houve um sério desentendimento e uma decepção com a raiva demonstrada pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, com a falta de compromisso formal para a entrada da Ucrânia na OTAN. Não seria possível. Os outros países entenderam que a Ucrânia não conseguiu demonstrar um avanço militar. Parece que outros jornais estão falando que esse prazo foi estendido para novembro, mas sem compromisso da OTAN, sem compromisso formal, sem cronograma formal, nada disso. Serão vistas as condições e quando elas forem cumpridas, a Ucrânia poderá entrar na OTAN, mas não se sabe quando, não se sabe quais são as condições, nada específico. Essa reportagem da Political que está aqui fala justamente disso, que é bom que a Ucrânia aceite, porque é o que eles têm, segundo a reportagem. E aqui, outra menção, outra matéria que saiu e publicada aqui no Atlantic Council, que também é uma fundação, essa é uma fundação americana muito conhecida, deixa claro que os ucranianos estão frustrados. Porque, sinceramente, foi pedido a eles que eles sacrificassem o povo para defender a terra. Ao longo de 2022, a mídia internacional dizia que não haveria discussão de paz se os ucranianos não quisessem. Mas isso era uma distorção. Efetivamente, nem Grã-Bretanha, nem Estados Unidos e os outros países do Ocidente, da Europa Ocidental, França, Alemanha, aceitaram continuar a fornecer armas e treinar os ucranianos, mas 95% do efetivo compromissado com essa guerra era o ucraniano, era o exército ucraniano. Então, foi-se pedido que os ucranianos se sacrificassem para defender o território deles, e aí na hora H, quando eles não conseguem demonstrar um avanço, os países da OTAN se negam a dar as garantias de segurança mais fortes possíveis, que seria justamente a entrada da Ucrânia na OTAN. Me parece que eles foram, como se diz em inglês, taken for a ride. Foi prometido mundos e fundos, e na hora H, quando eles estão realmente diante de uma força russa muito mais forte, não conseguem avançar, os outros países, para não serem obrigados a entrar numa guerra contra a Rússia, os outros países dizem não, nós não vamos aceitar que você entre agora, não sabemos quando e dependendo de algumas condições que também não sabemos quais são agora. Realmente foi um péssimo negócio para os ucranianos. Pode ser que, se eles soubessem que esse seria o resultado, que eles poderiam ter realmente negociado com a Rússia lá atrás, em março e abril de 2022, e ter mantido o acordo que tinha sido obtido entre a Rússia e os negociadores ucranianos com a ajuda dos mediadores, o primeiro-ministro israelense na época e o presidente da Turquia. Os dois comentaram que tinha sido
feito um acordo, mas que depois os ucranianos descumpriram sob pressão do Reino Unido, daquela visita do Boris Johnson em março de 2022, que melou tudo. Essa é a grande verdade. Bem, já falamos o suficiente disso e agora, para tratar de outras questões, outros sites aqui deixam claro que a Rússia está com a indústria dela, aumentando a produção, novas tecnologias. A questão é que nenhum país agora vai querer enfrentar, nem uma coligação militar forte como a OTAN vai querer enfrentar o que se chama em inglês de near peer, um adversário à altura. Em todas as suas campanhas militares de 95 para cá, seja na Bósnia, seja na Líbia em 2012, contra os sérvios em 99, na Síria, a OTAN nunca esteve diante de um adversário que tivesse um sistema, uma força aérea capaz como a Rússia e, mais importante ainda, o sistema de antiaéreo, de defesa antiaérea que reconhecidamente, hoje praticamente mundialmente reconhecida, são os melhores do mundo. Os melhores sistemas antiaéreos do mundo são os russos. É aquela sequência de S-300, S-400 e S-500, aqueles mísseis antiaéreos que hoje são praticamente os melhores. Além disso, a Rússia tem um sistema que trabalha em camadas, longa distância, autonomia, grande autonomia, média distância e curta distância. Então eles têm um conjunto completo de sistema antiaéreo e hoje os países da OTAN reconhecem isso. E a munição, a artilharia, que a Rússia não parece nunca ficar sem, ela está produzindo para o consumo dela, consegue usar muito mais. E os outros países, e o Joe Biden, semana passada, admitiu que quando os americanos aprovaram o envio daquelas bombas cluster, o Biden admitiu que eles estavam quase sem munição daquela tradicional, aquela de 155 milímetros, que são disparadas pelos tanques e pela artilharia, aquele 777 americano e tudo, que eles estavam quase sem aquela munição mais convencional e que eles teriam que entregar aquelas munições cluster, aquelas que matam dezenas e dezenas, matam civis também, porque muitas não explodem e ficam enterradas como minas, né? Ficam enterradas e um civil anos depois pode passar por cima e ser abatido por uma daquelas munições que não foram detonadas. Então, tem aqui o John Helmer, que escreve um blog muito interessante, que ele tem, parece que, conhecimento nas Forças Armadas russas. Ele falou que agora a OTAN deu um ultimátum à Ucrânia, que qual é? Até novembro ou dezembro, até o inverno deste ano, vocês têm que ter algum avanço significativo. Ou nós vamos tentar congelar o conflito e partir para a negociação com a Rússia. Ano passado, os estoques de gás natural na Alemanha e na Europa Ocidental estavam cheios. Então, esse último inverno que passou, não houve falta de gás natural para calefação para as residências. Esse ano eles já não partem dos estoques de gás natural cheio. Eles estão substituindo por GNL, mas o GNL, além de muito mais caro, eles não conseguem obter o GNL em quantidade suficiente. Então é interessante, tem também essa questão do inverno que se aproxima, que vai se aproximar. Agora estamos no hemisfério sul, estamos no inverno, mas a Europa está passando por um verão bem forte, inclusive.
mas em novembro, dezembro, eles vão precisar de gás natural, eles vão precisar aquecer as suas residências. E esse ano, de 2023 para 2024, os estoques de gás natural nos depósitos na Alemanha estão num nível bem mais baixo. Justamente porque ao longo do ano de 2022 e 2023 não teve gás natural a custo baixo vindo da Rússia. Então é mais um complicador. Então o que vai acontecer se em novembro, dezembro essa guerra ainda estiver indefinida? A Ucrânia não conseguir demonstrar qualquer ganho, qualquer avanço, tiver torrado milhões e milhões de munição, não tiver mais tanques à disposição e não tiverem demonstrado que eles conseguem avançar na contraofensiva deles. Então a OTAN está realmente, segundo John Helmer, a OTAN está com esse ultimátum. É agora, vai ou racha. Até dezembro, novembro, dezembro, até o inverno, vocês têm que mostrar um avanço. Senão, nós vamos parar por aí, vamos tentar negociar. Ontem e anteontem saiu uma matéria, mudando de assunto agora, essa matéria aqui é desse Sonar. Saiu uma matéria dizendo que o presidente Biden ativou 3 mil reservistas, enviando eles para a Europa. Então, parece que são 3 mil soldados em contrato, conscripts, como se diz em inglês, reservistas, um total aqui, not to exceed 3,000, até 3 mil reservistas, parte dessa operação, estão mandando eles para a Europa. A minha pergunta é que isso não acontece há 20, 30 anos. Será que eles estão com problema de alistamento? Essa é a tese desse Larry Johnson, que escreve nesse blog Sonar 21. E aí, outras matérias que falam sobre a Arábia Saudita importando uma quantidade recorde de petróleo russo. Eles exportam petróleo, eles são grandes produtores e exportadores de petróleo, mas eles importam o petróleo russo a um preço mais baixo, misturam e reexportam ele a um preço mais alto. E a Rússia consegue, dessa forma, escoar a sua produção. A Índia também faz a mesma coisa, mas a Índia ela importa petróleo russo, refina e exporta o produto acabado. E, por definição, de acordo com as regras da União Europeia, o produto refinado não é mais considerado de origem russa. É uma forma de, lavar ou escoar a produção do petróleo russo. E outras matérias. E por último, a gente anda lendo sobre a guerra de semicondutores que os Estados Unidos tenta impedir autossuficiência e a liderança tecnológica da China na produção de semicondutores. Eles não têm os semicondutores mais avançados. Quem produz os semicondutores mais avançados hoje é Taiwan e Coreia do Sul, com equipamentos fabricados na Holanda. No País Baixo. Mas eles já estão... Então, o governo americano vem tentando impedir a exportação de semicondutores para a China para criar problemas, mas o mercado chinês é tão grande, tão atrativo, que aqui você tem os CEOs de empresas de semicondutores americanas querendo viajar para Washington para falar sobre essa política pública americana de tentar restringir as suas vendas de chips para a China. É um problema sério. E semana passada eu li uma matéria que no Japão, um analista japonês falou que ele dá à China um máximo de 5 a 10 anos até a China se tornar completamente autossuficiente e ter a produção dos semicondutores de 2 nm, nanomicrons de espessura, que são os mais avançados possíveis, que Taiwan vai começar a produzir ano que vem. Em até 10 anos, a China deve, digamos assim,
conseguir encurtar essa distância que separa Taiwan e Coreia do Sul da China. E eles precisam, porque os americanos já conseguiram suspender as exportações dessas máquinas avançadas da Holanda para a China. Essas máquinas de litografia de ultravioleta que conseguem desenhar esses nanochips, os menores possíveis. Então é isso. Notícia do dia, hoje um dia relativamente tranquilo. Acho que o mais interessante foi realmente o Wimbledon e os jogos de tênis. Que eu reparei uma coisa, que o Medvedev jogou a semifinal contra aquele Alcaraz e perdeu. Até aí tudo bem. Mas uma coisa interessante, no quadro, lá na placa, lá em Wimbledon, ao lado de cada jogador, tem as 3 letras que identificam o país de origem daquele jogador. Ele estava jogando com o Alcaraz, que é espanhol, então tinha lá ESP, eu acho. O Djokovic, ou não sei quem, jogou com um italiano, ITA. Djokovic é sérvio, SR. Ao lado do quadro do Medvedev não tinha sigla, ou seja, o Medvedev estava jogando lá como se ele não tivesse, se ele não fosse membro de alguma nação, uma pátrida. E é uma coisa assim, é necessário isso? É necessário você negar a nacionalidade russa do Medvedev em Wimbledon? Como que isso vai avançar a causa para a resolução de conflitos na Europa? Não tem. Ano passado, o Wimbledon nem aceitou que jogador russo participasse. Esse ano aceitaram, contanto que apagassem a nacionalidade deles. Eu acho que estamos no caminho errado se a gente continuar com essas políticas. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até logo. Tchau.